Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, aquele dedo no like se você gostar do vídeo, comente a sua opinião abaixo e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá? Hoje é terça-feira, dia 19 de abril, uma boa tarde a todos. E no vídeo de hoje eu separei um material aqui interessante para a gente estar conversando em cima, tá? Que fala sobre o diário perdido do capitão James Cook. Para quem não sabe, o James Cook era esse camarada aqui, ó. Ele era um explorador britânico, navegador e cartógrafo, e também capitão da Marinha Britânica, certo? E ele também é famoso por 3 viagens dele, né, que aconteceu entre 1768 e 1779 no Oceano Pacífico, na Nova Zelândia e na Austrália. Então ele nasceu no dia 7 de novembro de 1728 e ele faleceu no dia 14 de fevereiro de 1779, certo? Pois bem, e esse cara aqui, ele é muito conhecido pelos terraplanistas, tá? Porque ele fez uma volta ao mundo, mas a volta ao mundo que ele fez não foi no eixo norte-sul, e sim no eixo leste-oeste ou vice-versa, tá? A gente vai falar um pouco sobre ele. Pelo que eu sei, se eu não tiver enganado agora, parece que tem um livro também sobre esse diário de bordo do capitão James Cook, revelando toda a viagem, revelando todo o trajeto, revelando toda a circunnavegação que ele fez, né, sobre a Terra. E essa circunnavegação que ele fez durou cerca de 3 anos. Por isso que eu falo que circunnavegação não é prova de que a Terra é um globo, porque também é reproduzível, pode ser reproduzido em um modelo de Terra plana, certo? Pois bem, então vamos lá, vou deixar o link desse material abaixo, tá? Aqui tá alguns trechos, se eu não me engano, do livro dele, tá? Que fala do diário perdido, esse diário de bordo. A gente vai dar uma lida em algumas coisas aqui e a gente vai discutir um pouco por cima. Um material bem interessante que tem informações bem interessantes. Então vamos lá. Bom, então começando com essa frase aqui bastante interessante que diz o seguinte, ó. O desconhecido para alguns representa o medo, para outros a fascinação de novas descobertas com suas maravilhas, e quem se aventura a ir onde nenhum homem jamais esteve, se torna um afortunado, não por ser o primeiro, mas por se destacar do resto da humanidade. Então, bem interessante essa frase aqui, e a gente vai dar início aqui à leitura de algumas partes aqui, certo? Pois bem, vamos lá. Bom, então, aqui ele diz o seguinte, ó: estamos na Terra do Fogo, na Baía Profunda, muito conhecida por Ushuaia. Ushuaia é o extremo, para quem não sabe, fica no extremo sul do Chile, tá? E damos início aos preparativos para embarcar na U de reconhecimento e pesquisa, o HMS Desbravador. Meu imediato me garantiu que os marujos são experientes e a nossa tripulação está com 118 marujos e 20 voluntários cientistas que navegam na primeira viagem e um astrônomo chamado Williams Wales para fazer um mapeamento estrelar da rota do Círculo Polar Antártico, como também explorar os mares em busca da terra desconhecida do Sul. Bastante interessante isso que ele está dizendo. Contudo, estamos levando provisões para 2 anos, né? Porque ele sabia que ia durar muito tempo essa aventura aí deles. Bom, então, no dia 1º de junho de 1772, a gente tem esse relato aqui, ó, dele dizendo o seguinte, ó. Vamos lá. Estamos nos aproximando da latitude 63 graus sul, porque nesse parágrafo anterior aqui a gente pode ver que ele estava em Ushuaia. Ushuaia fica no extremo sul do Chile, para quem não sabe. Então, latitude 63 graus sul, e o mar ainda permanece calmo, e ao amanhecer fomos surpreendidos com um grande número de peixes voadores que seguiam uma correnteza para o leste. Fiquei admirando, olhando da janela da cabine, pareciam peixes de prata polida, e vimos também tubarões que possivelmente seguiam aqueles cardumes. Assim se sucedeu até ao entardecer, e ao anoitecer, quando o astrônomo Sr. Wales pôde catalogar a posição das estrelas polares antárticas e calculou também que a lua cheia no inverno polar permanece acima do horizonte mais da metade do tempo e alcança alturas maiores que em outras estações, como verificou também. Então, bastante interessante isso aqui que ele está dizendo, né? Tá? Informação interessante disso, dele está dizendo que a lua cheia ela alcança altitudes maiores, né, do que em outras estações. Então, bem interessante. Então, o cara, ele verificou também, o Sr. Wales, que é astrônomo, o seguinte, ó.
Bom, então ele observou que durante períodos crepusculares, a Lua algumas vezes está acima do horizonte e planetas brilhantes, notadamente Vênus e Júpiter, também podem estar visíveis e, 2 dias após, fomos surpreendidos pelo dia que não anoiteceu, vimos o sol da meia-noite, diz ele aqui, ou seja, o Capitão Cook e o Sr. Wales, né? E ele vai contar mais coisas interessantes. Vai aguardando aí que a parte quente, né, a parte interessante da discussão, ela vai começar já já. Então vamos aguentar um pouquinho aí. Contemplamos o sol que oscilava sobre a vastidão do oceano e os nossos olhos eram capazes de acompanhá-lo lentamente subindo e descendo, majestoso, formando uma ponte de ouro que cintilava pela água entre nós e ele, quando quase tocava a linha do horizonte. Estamos eu e o Sr. Wallace no tombadilho, discutindo a posição aparente do Sol nas regiões de latitudes altas. Preste atenção, regiões de latitudes altas. Aí olha o que ele vai dizer daqui pra frente, ó. Algo bem interessante mesmo, tá? Sr. Wallace, ao que me parece, as diferenças da posição significativa do Sol, aqui é o Capitão James Cook dizendo, tá? Então ele disse: ao que me parece, as diferenças da posição significativa do Sol, apontadas para as latitudes polares muito altas, são diferentes para latitudes tropicais e intertropicais. Afirmei quase expressando uma pergunta. Aí o Sr. Wallace diz assim para ele responde assim, ó: exatamente, Capitão Cook, para latitudes próximas, no círculo polar, o Sol permanece acima do horizonte, sem se pôr durante parte do verão. Mas isso não é um fenômeno exclusivo do Sul, é visto ao norte, próximo às regiões polares. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que o fenômeno Sol da meia-noite, ele não acontece na Antártida da mesma maneira que acontece no Ártico. Tá entendendo? Se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência e 6.373 quilômetros de raio, né, com as equações que nos fornecem, o que acontece? Já que a Terra é um globo com medidas iguais, as mesmas coisas que acontecem no norte deveriam acontecer no sul, mas na realidade, na prática, não é o que acontece. É o que ele está chamando a atenção aqui. Bom, essa questão do fenômeno do Sol da meia-noite é curioso, porque tem pessoas que dizem que tem Sol da meia-noite na Antártida e tem pessoas que dizem que não tem. Aí é o que eu falo, é uma coisa que eu mesmo queria ir lá e ver, experienciar por mim mesmo e ter certeza vendo com meus próprios olhos, tá entendendo? Mas eu nunca fui pra Antártida, mas eu penso o seguinte, que esse fenômeno do sol da meia-noite, ele realmente não acontece na Antártida da mesma forma que acontece no Ártico, tá? E eu ainda vou fazer vídeo falando sobre isso, né? Vai ser interessante. Então, o que ele diz aqui? Ele diz que também o mesmo ocorre em latitude a 41 milhas ao sul do Círculo Ártico, na mesma latitude que a parte mais setentrional da Islândia, que é a parte mais setentrional da Islândia, né? Explicou o Sr. Wallace em tom eloquente. Daí ele diz o seguinte, ó: diga-me, Sr. Wallace, Capitão Cook dizendo, como é possível haver o fenômeno do Sol da meia-noite em região tão remota dos polos? Perguntei expressando dúvida. Então essa é a dúvida aqui do Capitão James Cook perguntando para o Sr. Wallace. Aí agora olha a que nível que a discussão vai chegar, galera. Vai ser agora interessante, se preparem. Bom, então ele diz o seguinte, ele responde, ó: não tenho respostas, Capitão Cook. Há muitas coisas que ainda não foram de fato compreendidas, e outras são mal interpretadas e aceitas como verdadeiras, expressou o Sr. Wallace enaltecendo a voz. Daí Cook diz o seguinte: então, Sr. Wallace, o modelo de Copérnico, que é o modelo globular, tá? Para quem não sabe, o modelo de Copérnico, o modelo do globo, que sugere ser perfeito, tão utilizado pelos cientistas e estudado pelos matemáticos, apresenta falhas? Olha só a pergunta do rapaz, hein? Daí ele diz o seguinte, ó: perguntei expressando descontentamento. Daí o Sr. Wallace responde: o modelo copernicano apresenta falhas, porque prevê que o fenômeno do Sol da meia-noite só poderia ser observado nos únicos lugares possíveis nos polos, que no caso é a 89 graus de latitude, ou seja, muito lá para cima e muito lá para baixo, só nessa latitude que seria possível ver o fenômeno do Sol da meia-noite. E acima disso seria impedido pela curvatura da Terra, ou seja, trocando em miúdos, só essa observação aqui do Sr. Wallace já refutou a existência da curvatura da Terra. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Só essa observação aqui desse cara, meu amigo, já aniquilou a curvatura da Terra. Tá entendendo? Agora sim a discussão tá começando a ficar interessante. Tô gostando.
Então vocês podem ver o seguinte, que pessoas do passado reconheciam que o modelo copernicano, que é o modelo heliocêntrico, esse modelo ele não representa a realidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles reconheciam as falhas desse modelo, mas hoje em dia as pessoas não conseguem reconhecer essas falhas pelo nível de doutrinação, tá entendendo? O nível de doutrinação que a gente sofre acaba não permitindo a gente enxergar essas coisas aqui, você tá entendendo? Mas navegadores do passado, como esses dois aqui, ó, o Sr. Wallace, um astrônomo, e o Capitão James Cook, um explorador, percebiam, tá entendendo? Daí, olha o que o Capitão James Cook responde para ele. Ó. Ele diz: certamente que sim, Sr. Wallace. Sendo um modelo fiel à realidade, ele não deveria apresentar discrepância, não é mesmo? E eu concordo. Essa pergunta, ó, 100% sensata. É uma pergunta 100% lúcida, tá entendendo? Aí ele diz: complementei o Sr. Wallace com essa pergunta. Então essa pergunta aqui é uma pergunta que todos deveriam se fazer. Sendo um modelo fiel à realidade, ele não deveria apresentar discrepância. E realmente eu concordo. Se o modelo globular de Nicolau Copérnico ele é um modelo fiel à realidade, se ele é um modelo fiel, uma representação fiel, ele não deveria apresentar falhas, ele não deveria apresentar discrepâncias. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O terraplanista ele não está negando nada. O terraplanista ele está questionando e está dizendo que todas essas coisas são possíveis num modelo alternativo. Então, se é possível num modelo alternativo, você não pode bater o martelo, você não pode bater o martelo e dizer que a Terra é um globo, você está entendendo? É óbvio que não, Capitão Cook. Este modelo apresenta muitas discrepâncias. Olha só, tá deixando bem claro aqui o Sr. Wallace. Porém, ele só é aceito ainda não por ser bom, mas por falta de um legítimo. Tá vendo aí? Aí quando eu venho aqui e falo essas coisas no canal, as pessoas dizem que eu sou o quê? Que eu sou teórico da conspiração. Tá entendendo? Mas é o que eu falo, me chamar de teórico da conspiração é mole, tá entendendo? Eu não tenho medo de cancelamento. Eu digo que esse canal aqui ele já nasceu cancelado, galera. Pô, tá entendendo? Só quem tá aqui é quem realmente se interessa por esses assuntos, tá entendendo? Então realmente eu concordo, ele só é aceito não por ser bom, mas por falta de um legítimo, por falta de questionamento, porque a maioria dos cientistas são bonequinhas. Os caras não discutem mais nada nos dias de hoje, tá entendendo? Só aceitam tudo como dogmatismo. Por isso, muitos que apontam as falhas são calados. Eu concordo, como o mestre Biot, que certa vez afirmou que o diâmetro do Sol excede o da Terra em 112 vezes e fazendo uma comparação em escala nessa proporção do Sol e a Lua, a uma distância de 93 milhões de milhas, podemos concluir que o Sol e a Terra em relação à extensão de luz é como se estivesse focalizando num grão de areia giratório. Tá entendendo? Concordo, realmente, porque a Terra, se você for comparar a Terra com o Sol, no modelo heliocêntrico, a Terra caberia 1 milhão de vezes dentro do Sol. Então, se o Sol, em tese, aquela bola de fogo gigantesca, está a 150 milhões de quilômetros e está mandando radiação, está mandando luz em direção à Terra, essa luz deveria atingir a Terra de forma paralela, né? Essa luz deveria vir de forma paralela para a Terra, tá entendendo? E todo ano, para você ver a discrepância, se a Terra fosse um globo com esse tamanho, né, que eles propõem no modelo heliocêntrico, só haveria uma estação do ano o ano inteiro, ou seja, só haveria equinócio o ano inteiro. Uma coisa que é muito estranha. Ou seja, a inclinação da Terra não interferia em nada praticamente, que é o que ele vai dizer aqui ainda. Tá entendendo? Ele diz aqui, ó, portanto, Capitão Cook, nesse modelo deveria estar ocorrendo a mesma estação por todo o globo. Concordo. Assim, a inclinação da Terra e as milhas que separam Londres da cidade do Cabo deveriam ser insignificantes, afirmou o Sr. Wallace. Eu concordo com ele. Essa observação dele faz bastante sentido. Essas coisas que ele está dizendo aqui faz sentido. Por exemplo, quando ele diz aqui que as pessoas que apontam as falhas desse modelo são calados. Realmente, quando muitos terraplanistas em vários canais aí que falam de terra plana, quando muitos desses canais apresentam o assunto terra plana, apresentam evidências, né, questionam as falhas do modelo globular, né, mostram evidência, mostram coisas práticas, etc e tal. Ou então quando eles vão dar entrevistas para a mídia, o que a mídia faz? A mídia é covarde, pega as falas do cara, corta, edita as falas do pessoal da Terra plana para parecer um bando de maluco questionando, você tá entendendo? Bom, então, como eu tava falando sobre a questão do Sol da meia-noite, tá? Eu queria ver por mim mesmo, tá? Queria tirar a conclusão, poder, né, de uma vez por todas tirar a prova dos 9 e confirmar se realmente há ou não há Sol da meia-noite na Antártida, tá? Tem pessoas que dizem que sim, outras que não. Eu já vi certos vídeos que parece, que tipo assim, me indica que eu tenho a sensação que não,
Não existe o sol da meia-noite da forma como acontece na Antártida, é diferente. Desculpa, da forma como acontece no Ártico, é totalmente diferente. Então essa questão aqui do, da navegação aqui de James Cook, no meu ponto de vista, é mais esperado no modelo de terra plana. Ele demorou 3 anos e ele percorreu cerca de 96 mil quilômetros, e ele tentava sempre fazer uma volta ao mundo no sentido norte e sul, mas ele nunca conseguia. Por quê? Porque sempre quando ele tentava, ele acabava chegando aqui perto da borda de gelo, no caso a Antártida. Então isso faz mais sentido no modelo de terra plana, porque quanto mais você vai indo para o sul, quanto mais do norte você vai se distanciando indo para o sul, as distâncias e as latitudes elas vão aumentando. Então o capitão James Cook, sempre quando ele tentava fazer essa volta ao mundo no sentido norte e sul, ele sempre acabava chegando nos confins da Terra, né? Nessa muralha de gelo. Então isso é muito bem esperado em um modelo de terra plana, tá entendendo? Então essas coisas aqui tem muita coisa a nos revelar, mas claro, né? A gente tem que procurar mais coisas, estudar mais coisas, e seria bom a gente fazer uma viagem para a Antártida para poder tirar a nossa conclusão e, tipo assim, ter o nosso próprio material. Isso seria o mais importante. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que me acompanham. Continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.